Anderson, que é um dos nossos assessores jurídicos e que vai estar colaborando conosco para a gente falar a respeito de gratificações. Nós já abordamos esse tema principalmente no segundo semestre do ano passado, a gente abordou esse tema aqui no nosso programa, que envolve os trabalhadores ocupantes de enfermeiros, né, e farmacêutico que desenvolve atividade junto às unidades ESF. Ocorre que esses trabalhadores foram transferidos, né, do pronto-socorro ou da UPA Santana, que acabou fechando, e eles foram para as unidades de saúde. Na unidade de saúde, para quem desenvolve atividade lá de enfermeiro, ele tem direito à função gratificada de supervisor de enfermagem. Infelizmente, todas essas funções gratificadas elas estavam ocupadas, né? E o sindicato, inclusive, fez vários requerimentos administrativos nesse sentido, para que fosse pago esse valor da SFG na folha de pagamento deles, e que no final do ano passado foi publicada a lei, que contempla, né, este pagamento a esses trabalhadores, que é de direito e de lei, que o doutor Anderson já vai explicar um pouquinho mais, que a partir agora do mês de janeiro, ele passou a ser feito esse pagamento na folha de pagamento. Entretanto, tem valores retroativos. A entidade sindical, ela já esteve conversando na Procuradoria do município e também amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião com a secretária de Recursos Humanos, onde a gente vai estar abordando para que esses valores retroativos sejam pagos de forma administrativa. Sendo que algumas situações 2 meses de valores atrasados, 4 meses, 5 meses. Doutor Anderson, o sindicato ele sempre procura resolver as coisas, né, de forma administrativa, seja nesse exemplo como qualquer outra situação que a gente teve aqui, várias questões, né. Algumas a gente avança, outras não, né. E esse é um outro exemplo de pagamento de valores retroativos, né. O que a lei diz com relação a valores retroativos, se eventualmente não conseguirmos avançar de forma administrativa, de que maneira que o sindicato pode estar buscando que esse direito desses trabalhadores seja respeitado? Boa noite já, né? A Nercia, ao pessoal que está acompanhando o Canhão. Então, na verdade, é bom a gente fazer um breve relato em relação a essas situações já em ações que já aconteceram há um tempo atrás, tanto dos enfermeiros... Se repete, né? Isso, tanto dos enfermeiros quanto dos farmacêuticos. Lá teve o pessoal também do SAMU, que a situação foi parecida, mas especificamente em relação ao pessoal da enfermagem e unidade PSF, aconteceu já lá atrás, onde o município... 2015. 2015 fez o concurso, e no concurso do edital igual, nesses de agora, previam a gratificação, né, de supervisão, e o município também não pagava. E a alegação do município sempre foi que não tinha disponibilidade de FGs dessa supervisão para ser paga com... Essa era a alegação administrativa. O sindicato tentou por diversas vezes que esse valor fosse pago para os servidores que estavam, de fato, na supervisão de uma unidade, para os enfermeiros na época, e o município sempre com esta defesa, inclusive no administrativo, dizendo que não tinha disponibilidade mais. Tinha um número X que foi criado, essa quantidade abrangeu os servidores e supostamente não teria mais. Aí foi tentado administrativamente, o município nessa situação, entramos com diversas ações, né, na época, pedindo para que fosse pago, e um dos motivos que nós colocávamos, inclusive nas ações, é que, além do prever no edital, além do servidor estar exercendo de fato a supervisão, era devido àquele pagamento, e outro ponto que o município vinha na defesa e colocava, não tem mais disponível, mas o detalhe que era interessante, que eles diziam que não tinha mais disponível, mas eles pegavam aquela gratificação de FG, do supervisor da saúde, ao invés de, não tem disponível porque atingiu todos os servidores. Não tem disponível porque via decreto municipal, o município alterava essa gratificação. Tirava lá a FG do supervisor e mandava para o gabinete do vice-prefeito. Alterava a nomenclatura e fazia essas transferências. Via decreto, o que é ilegal, porque quando foi criada a lei prevê um número certo de pessoas que deveriam abranger e receber esse valor. Então eles faziam administrativamente esses decretos, que obviamente são ilegais, uma vez que se querem criar algo, teria que ser via lei municipal. Então teria uma lei municipal criando, quero criar uma outra FG, ou quero alterar esta quantidade por aquela. E não era isso que eles faziam via decreto. E as ações todas, 100% foram julgadas procedentes, onde os servidores começaram a receber em folha e, obviamente, os atrasados. E isso não faz tanto tempo. Inclusive, o atual presidente do sindicato também, que ele é num concurso mais recente, a situação foi a mesma
no caso Aliás, tentou fazer administrativamente e também teve que procurar o Poder Judiciário. Com a mesma desculpa que não tinha FG disponível. E a ação dele também foi procedente, inclusive no decorrer do processo o município foi lá, a fundação no caso que era a ação, né? Mesma situação agora. A fundação começou a pagar, aí o que aconteceu que estancou, né? Então ficou atrasado e a ação foi para cálculo e agora está em fase de cálculo. Não só ele, como outros servidores na mesma situação. Agora o que o município fez? Ele também dizendo que não tem disponibilidade, não tinha, mandou um projeto de lei para a Câmara, aumentou a quantidade de gratificações, de função gratificada em relação à supervisão. E começou a pagar agora, neste mês, né? Isso na folha de janeiro, tanto enfermagem quanto farmácia passou a fazer o pagamento agora na folhinha do mês de janeiro. Isso, então começou a fazer agora e o nosso entendimento é que é da mesma forma. Deve ser atrasado, independente de ter a lei municipal criando ou não. Quando foi contratado, ele tinha essa previsão e ele, de fato, por exemplo, o enfermeiro fazia supervisão de uma unidade ISF, não tinha diferença entre o que este enfermeiro não recebe. Esse enfermeiro não recebe numa unidade com outro enfermeiro que trabalha em outra unidade e recebe. Então ele também tem o direito. Então em razão disso entendemos que também é devido no atrasado, retroativo, independente de quando a pessoa entrou, desde que de fato esteja na função, obviamente, né? E vai fazer o requerimento, na verdade já foi feito administrativo pedindo esse atrasado. Caso não dê certo, vai tentar buscar novamente, como a gente sempre fez, né? A gente vai tentar resolver de forma administrativa. Se eventualmente não avançar, infelizmente a gente vai ter que chamar os trabalhadores, né? A exemplo que já foi, como o doutor Anderson relatou, e vamos ter que também tratar da mesma forma como foi lá no ano 2015, também fazer esse procedimento agora, envolvendo também um grupo grande de trabalhadores. Tanto que essa é a premissa do sindicato, né? Sempre a gente tenta no administrativo, que inclusive onera menos, né? Evita uma série de coisas pro município, evita honorários, evita custas, evita uma série de situações, nesses casos até não tem custos, mas relacionado, por exemplo, ações de insalubridade, onde tem honorários do perito, evita uma série de coisas para ficar mais barato e para cumprir a lei, simples assim. E o município ou a fundação, que o que deveria ser, né, doutor? Deveria ser a regra. Infelizmente não cumpre, aí nós temos que entrar com ação, judicializar e, como eu falei, esses até hoje, desses de supervisão de enfermeiro, PSF, todos ganharam. E eu falei do SAMU, que no SAMU era algo parecido. A diferença é que no SAMU eles também não recebiam, mas a do SAMU não era por supervisão, era por estar no SAMU. Mas é o adicional. Isso, era um adicional de desempenho do SAMU, né? Então era para cada atividade, mas a linha era a mesma, um pouquinho diferente, que lá eles falavam que não tinha teste seletivo e tudo mais, que a lei previa o teste seletivo, mas nunca fizeram teste seletivo. Esse era o detalhe, nunca fizeram. Na defesa eles até colocaram isso, mas não teve teste seletivo. Tudo bem, mas eu tô lá. Exatamente. Mas não fizeram por quê? O trabalhador vai ser culpado porque não foi feito? Né? Por isso que foi entrado na época, mas o SAMU regularizou e hoje tá tudo certo, né? Tanto que agora do SAMU, depois da alteração, então tá tudo resolvido. Então essa é a linha. Caso o município não pague administrativamente, que fica muito melhor realmente, tanto para o trabalhador quanto para o município, aí infelizmente teremos que fazer uma assembleia, como a Nercy disse, e ver quem tiver interesse em judicializar para pedir os atrasados.